A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 2 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel. E o tema neste domingo é Descortinando o Tabernáculo. Eu quero lembrar aos irmãos que aqueles que não viram a aula número 1, nós temos a lição número 1 aí no canal que vai trabalhar a questão da tipologia. Também tem algumas referências bibliográficas que podem nos auxiliar durante esses 3 meses e também é a literatura que eu estou utilizando nesses comentários durante esses 3 meses, ok? Bom, descortinando o tabernáculo. O tópico número 1 ele vai dizer o seguinte: o tabernáculo e sua divisão. Nós temos que entender que o tabernáculo estava dividido em 3 partes, ok? Então, o primeiro ambiente a qual nós temos que entender é o átrio, ou então o pátio, mas exclusivamente nós vamos trabalhar sobre o átrio. O átrio, ele era a parte mais comum do tabernáculo, onde todos tinham acesso. Neste átrio, nós temos 2 objetos. Esses 2 objetos, nós podemos nos deparar com o altar do holocausto e também a pia, ou seja, onde o sacerdote se lavava. E nós vamos falar sobre isso com mais detalhes durante esse comentário. Nós temos também o santo lugar. O santo lugar ele tem 3 objetos, ele possuía 3 objetos. À esquerda nós tínhamos o menorá em hebraico, ou candelabro na nossa língua. Nós tínhamos também à direita os pães, a mesa dos pães, onde ficavam 12 pães, e aí eu vou falar já sobre isso. E nós tínhamos, antes de entrar no Santo dos Santos, ali próximo da cortina do véu, nós tínhamos o altar do incenso, o incensário, ok? Então, este é o ambiente a qual é denominado santo lugar, 3 objetos. E aí nós temos o santíssimo lugar. O santíssimo lugar possuía apenas um objeto, que era a Arca da Aliança. Cabe lembrar, meus irmãos, que estes ambientes e estes utensílios, esses objetos, eles possuíam um caráter restritivo. Restritivo onde? Em um determinado local, poderia apenas um tipo de público alcançar, e assim sucessivamente. Por exemplo, no átrio, nós tínhamos ali as pessoas comuns que chegavam até os sacerdotes, para que os sacerdotes pudessem fazer o sacrifício em prol do perdão de seus pecados. Ali também nós temos, saindo do átrio, nós temos já o santo lugar. Ali só os sacerdotes acessavam, ou seja, o povo não poderia ir até o santo lugar. Estava condicionado a uma questão hierárquica, separação. E o santíssimo lugar era o local onde apenas o sumo sacerdote entrava para prestar o culto, ou seja, mais especificamente no Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão. Uma vez por ano ele adentrava lá para sacrificar o pecado por si, por sua família e por todo o povo. E nós vamos ver isso mais adiante, ok? Então, cabe salientar isso. Essas restrições de espaço estavam condicionadas a pessoas e os seus níveis hierárquicos, ok? Também os objetos eram utilizados para uma determinada função e também era operado apenas pelos membros do sacerdócio, os levitas, amém? Seguindo adiante, nós temos o tópico 1.1. Eu quero lembrar aos irmãos que a Conectar ela teve uma mudança com relação a essa lição. Nós temos sempre o tópico 1, 2 e 3, e dentro desses tópicos nós temos os subtópicos 1 e o 2. Nesta lição, a Conectar Betel ela fez diferente. Ela colocou no tópico 1 3 subtópicos, ok? Diferentemente das demais lições. E diferentemente também dos demais tópicos, do 2 e do 3, que apenas vai ter só 2 subtópicos, ok? Então, nesse tópico 1, nós vamos ter
3 subtópicos, porque ele está trabalhando exatamente esses espaços, né? Os 3 espaços, átrio, santo lugar e santíssimo, ok? Bom, o tópico 1.1 diz o seguinte, o pátio da congregação. Nesse pátio, como eu falei, nós tínhamos a porta, né? Ele estava cercado por 60, existia 60 colunas de bronze, com essas cortinas que elas atingiam mais de 2 metros, 2,5 metros, e elas cercavam todo o tabernáculo, ok? Que era o espaço que compunha o pátio, o santo lugar e o santíssimo. E havia ali uma porta. Essa porta, ela tanto servia para entrar como para sair. Essa porta, ela simboliza, tipifica Cristo, ou seja, o homem agora que busca perdão de seus pecados e uma aproximação com Deus, ele passa apenas por uma porta, e essa porta ela é única. E aí João 14, verso 6, o Senhor Jesus fala que ele é a porta, ele é o único caminho, ou seja, não há outro meio de se chegar a Deus a não ser por Cristo Jesus, o nosso intermediador entre os homens e Deus, ok? Também essa porta ela tinha uma característica, ela era muito espaçosa, ou seja, acessível. Quando nós falamos espaçosa, nós falamos acessível. Significa o quê? O que o apóstolo Paulo fala a Timóteo na sua carta no 2,4, que ele diz que é um desejo de Deus para que todos os homens se salvem, todos os homens tenham acesso a Cristo, acesso à salvação. Então, essa porta, ela era espaçosa para quê? Para que todos pudessem alcançar Deus. Estava aberta para todos, todo o povo poderia passar por essa porta e chegar-se a Deus, ok? Essa porta era bonita, é uma porta bela, era uma porta que diferenciava de toda e qualquer outra porta que houvesse em relação à época. Lembrando que não havia outra porta ali com relação ao tabernáculo, ok? Eu estou falando que essa porta ela é bela, bonita, porque ela se diferenciava de outras portas, de outros templos. Ela era uma porta muito bem trabalhada, ok? Essa porta ela era inconfundível. O homem poderia passar em volta ali das 60 colunas do tabernáculo com as suas cortinas de linho branco, ele poderia passar ali em volta de tudo. Mas quando ele chegava na porta, ele viu o diferencial, porque essa porta ela era diferenciada, ok? Inconfundível. O homem não poderia se confundir. Amém? Então, esses são os quatro aspectos relacionados ao pátio da congregação, ok? Lá no pátio, nós tínhamos também os objetos, ok? Olha, dentro do pátio, o primeiro objeto que a pessoa que adentrava encontrava era o altar do holocausto. Esse altar do holocausto, ele tipificava a cruz. Por quê? Porque lá representava o caminho pelo qual o homem chegava a Deus. Quando o homem passava pela porta, a primeira coisa que ele encontrava, o primeiro objeto que ele encontrava era o altar do holocausto, Cristo. Ou seja, esse é o caminho do homem. O homem ele vem do externo, passa pela porta, encontra com Cristo. Depois de encontrar com Cristo, e aí eu vou só adiantar um pouquinho, tá? Porque a gente vai falar do caminho. Encontra com Cristo, aí tem que passar por onde? Pela pia da purificação, se purificar. Ao se purificar, ele passa a ter uma ascensão a outra fase, que está no santo lugar. No santo lugar, ele tem acesso ao Santo Espírito, ele tem acesso ao pão da vida, ele tem acesso às orações, ele tem acesso à adoração. Passou de lá, é o estado da glorificação, que ele agora está no Santo dos Santos, ele está com Deus, presente com Deus. Deus tem uma intimidade ele com Deus, ok? Homem e Deus. O caminho de Deus é diferente. O caminho de Deus vem dos céus, ou seja,
o Santíssimo, aí ele recebe toda a adoração, ele também dá a luz, ele alimenta seu povo no santo lugar, ele purifica lá no pátio, na pia, e ele também recebe o sacrifício, ou seja, o perdão dos pecados. Esse é o caminho de Deus, de dentro para fora. Do homem é de fora para dentro, ele está fora e ele vem se encontrar com Deus. Deus está na sua glória e ele vem e se encontra com o homem, ok? Este é o caminho, nós vamos entendendo melhor isso, tá? O altar do holocausto, então, ele era feito de madeira, de madeira de acácia, ok? E ele era revestido, tá? Ele era revestido. Essa madeira era oca, simbolizando o madeiro. Tá? E ali tinha também uma grelha. Essa grelha é onde a vítima era colocada, ou seja, o animal que era sacrificado era colocado sobre a grelha, porque embaixo vinha o fogo. Ou seja, existia essa caixa, nessa caixa a grelha ficava no meio e ali embaixo vinha a brasa, vinha o fogo para consumir a carne que estava ali sobre a grelha. A grelha é a cruz, amém? Então, nós entendemos que essa caixa, o altar do holocausto, é o altar da cruz, onde Cristo foi sacrificado para a remissão dos nossos pecados. Ainda falando sobre o pátio da congregação, depois que passa pelo holocausto, ou seja, houve o sacrifício, o homem foi perdoado, esse homem ele precisa passar agora por onde? Pela pia de bronze. Na pia de bronze, o homem ele é purificado. E como que foi feito ela? Ora, ela tinha dois aspectos. Ela tinha um aspecto de espelho e ela tinha um aspecto de purificação, de lavar. Por que de espelho? Porque ela era feita de bronze e foi utilizado espelhos das mulheres. As mulheres, elas doaram no ofertar, doaram seus espelhos. Então, esse objeto, essa pia, foi feita com esses espelhos e também com bronze. E ali refletia, o homem poderia se ver. Geralmente o espelho é para as pessoas observar a sua beleza. Só que neste caso, o espelho serve para que o homem veja os seus defeitos. E ao ver os seus defeitos, ele busque aperfeiçoar. Aperfeiçoar em quem? Na água, que é a palavra. A palavra aperfeiçoa o homem, a palavra edifica. Então ela vai tirando as imperfeições e vai nos moldando conforme Deus quer e exige de nós. Já na água, ali o homem se limpava, o homem se lavava, porque o ato sacerdotal de sacrificar gerava muita sujeira, sabe? Gerava muita sujeira. Então as suas vestes ficavam sujas, suas mãos ficavam sujas, ele se sujava, ele se lavava, limpava. Significa que no mundo de pecado, nós podemos em algum momento nos manchar, mesmo passando pelo sacrifício de Cristo, nós podemos nos manchar, mas temos consciência que podemos nos purificar na palavra, podemos ver nossos defeitos e aperfeiçoar mediante a santa palavra, para assim atingirmos um outro nível, a segunda fase nesse processo de aproximação de Deus, amém? E aí, meus irmãos, nós precisamos compreender dessa forma. E tem essas duas referências com relação ao espelho, o Tiago 1:23, e tem com referência à palavra nos lavar, a Efésios 5:26. Amém? Seguindo adiante, nós vamos para o tópico 1.2. Agora nós saímos do pátio, onde havia dois objetos, o altar do holocausto e a pia da purificação. E agora nós vamos adentrar o santo lugar, ok? Agora, neste lugar, é um lugar mais restrito. Não é qualquer um que vai lá. É apenas aqueles que atingiram um segundo nível em perfeição, em virtude diante do nosso Deus. E aí, meus irmãos, nós tínhamos ali no tabernáculo
quando chegávamos no santo lugar, havia 4 colunas com 4 cortinas. Essas 4 colunas, nós vamos para a interpretação bíblica, significa o número 4, amplo, plenitude. Plenitude por quê? Porque atinge os 4 cantos. Se isso nós pudermos interpretar, é o quê? Para todos os povos. Para todos os povos, os quatro cantos da terra, povos, línguas, nações, todos agora têm acesso ao santo lugar. E nós vamos ver o que nós vamos encontrar no santo lugar. Também tínhamos as cortinas. Nós vamos trazer aqui um conhecimento dado pela bibliografia que eu coloquei lá na aula número 1, sabe, de Abraão de Almeida, do pastor Abraão de Almeida. E aí nós chegamos à seguinte questão. A primeira cortina, da esquerda para a direita, essa imagem eu sei que está pequena, mas era uma maquete feita. Então, vamos ver aqui da minha esquerda para a direita. A primeira cortina, ela tinha uma cor púrpura. A cor púrpura simboliza realeza e ela se refere ao primeiro evangelho, Mateus. O evangelho de Mateus trabalha a questão da realeza de Deus como rei, como também sacerdote, como alguém importante, ok? Então a primeira cortina, cor púrpura. A segunda cortina que o tabernáculo tinha era a da cor carmesim. O carmesim simboliza o sangue vermelho. E aí nós podemos ver, trazendo isso na questão tipológica, para Marcos. Marcos é o evangelho do servo sofredor, aquele servo que morre por amor aos seus, ok? Então, o carmesim, sangue. A outra cortina, a terceira cortina, ela tinha a cor linho ou branco. Essa cor branca, ela simboliza pureza. E aí nós vamos nos referir a Lucas, que apresenta o Senhor Jesus como o homem perfeito, puro, íntegro, virtuoso. Amém? E a quarta cortina era a cortina que tinha cor azul. A cor azul, ela simboliza o celeste, o que está acima, os céus, azul. E aí, a quem é o evangelho que traz o Senhor Jesus como divino? O evangelho segundo o apóstolo João. João traz esse evangelho, o evangelho divino, ok? Então nós temos as 4 colunas simbolizando plenitude para todos os povos e nós temos as 4 cortinas representando o Senhor Jesus para diversos povos, de inúmeras formas, para que o homem possa crer, compreender e se chegar a Deus. Amém, meus irmãos? Seguindo adiante, ainda dentro do tópico 1.2, nós entramos agora, passamos pelas colunas e pelas cortinas. Chegamos agora no interior do santo lugar. No interior do santo lugar, nós encontraremos os 3 objetos. Esses 3 objetos nós podemos compreender da seguinte forma. Do lado, em um dos lados, nós vamos encontrar o castiçal. Nós vamos encontrar o incensário, o altar do incenso, e nós vamos encontrar o local da mesa dos pães, ok? Vamos compreender um pouquinho sobre isso. No castiçal de ouro, nós temos a simbologia da iluminação do Espírito Santo. Ele ilumina, o Espírito Santo ilumina para que nós possamos andar na luz. E essa luz, ela vai nos servir de guia para podermos chegar até Deus. Nós temos também a mesa dos pães. A mesa dos pães possuía 12 pães. Cada pão era representação para um povo das tribos. Então, para cada tribo de Israel existia um pão. E este pão que estava ali direcionado para cada tribo, que o sacerdote comia no sábado, e depois ele colocava mais 12 pães, ele representa que o nosso Senhor Jesus, ele é o pão da vida, ele é aquilo que
faz com que o homem seja alimentado na sua caminhada. E este pão da vida é para todos os povos. Amém? O incensário, o altar de incenso, ele ficava próximo do véu que separava o Santíssimo Lugar do Santo Lugar. E ali o sacerdote queimava incensos. Esses incensos tinham odores suaves, agradáveis. Estes incensos simbolizam orações e também adoração. Ou seja, antes de chegar no Santíssimo Lugar, o homem ele passa a ter orações, de súplicas, mas também de adoração. Ele adora este Deus. Esse homem passa a ser alimentado pelo pão da vida e esse homem passa a ser iluminado por este Deus maravilhoso. Amém? Então, nós temos todo esse processo nessa segunda fase a qual o homem alcança nessa jornada até Deus. Amém, meus irmãos? Seguindo adiante, nós vamos para o subtópico 1.3, o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, agora é o próprio Deus que está ali. Representado onde? Na Arca da Aliança. E o Santíssimo simboliza o céu. Ele simboliza a morada de Deus. Ele simboliza onde o Senhor assiste, onde o Senhor governa o seu trono. Então, este é o símbolo, é a tipologia do Santíssimo Lugar. Esse Santíssimo Lugar, ele estava separado por um véu. A tradição diz que esse véu, ele tinha a espessura do punho de um homem, que até mesmo para ele ser rasgado, era muito complicado, que precisaria de bois muito forte para rasgar este véu. E este véu representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus 27:51, fala que o Senhor Jesus, quando ele tomba na cruz, quando o Senhor Jesus ele passa por seu processo vicário, o véu do templo ele rasga. E ele rasga de onde? De cima para baixo, simbolizando que é a primeira atitude, tudo vem dele. Foi de Deus que veio a atitude de salvar o homem. E o que foi rasgado? O véu simboliza Cristo. Ele foi rasgado conforme Hebreus 10, 19 e 20, que diz o seguinte, olha: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, vírgula, isto é, do seu corpo. O que foi rasgado? O corpo de Cristo. Ele foi moído, Isaías 53. Ele foi massacrado, o véu foi rasgado. Por o véu ter sido rasgado, agora sim nós podemos ter acesso ao Santíssimo. Nós podemos ter acesso a Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Acabou agora, sabe, a separação. Agora todo pecador passa por Cristo. Ao passar por Cristo, aí ele tem acesso a Deus. Ele foi reconciliado com Deus. O tópico 2 tem por título os tipos de altar no tabernáculo. Ora, dentre todos os objetos, nós temos 7 objetos, simbolizando a perfeição, ok? Então, nós temos 7 objetos dentro do tabernáculo, no total. E agora, nós vamos nos deparar com 2 objetos que eles são semelhantes, ou seja, eles são altares. Altares. Tá errado aí, tá altares, né? Então, releva, meus irmãos, é altares, tá? Então, nós temos 2 objetos que são semelhantes, altares. O primeiro é o altar de holocausto, que é o que está lá no pátio, onde quando o homem entra é o primeiro objeto que o homem encontra, o altar do holocausto, simbolizando o quê? A cruz, onde Cristo foi sacrificado, onde há o perdão dos pecados. Amém?
E o outro é o incenso, o altar de incenso. No altar de incenso está localizado lá no santo lugar, ok? No santo lugar. Então, o altar significa lugar de sacrifício. A adoração é sacrifício. O sacrifício de Cristo na cruz é para perdoar nossos pecados. Então, nós temos dois objetos que são semelhantes, porém com objetivos distintos, ok? Vamos ver quais são eles com mais detalhe? Ora, o tópico 2.1 diz o seguinte: o altar do holocausto. Já falamos onde ele ficava, se localizava no pátio, o primeiro objeto depois da porta, ok? Esse holocausto, ele pode ser traduzido ou pode ter um significado de cinza, reduzir as cinzas. Holocausto significa reduzir as cinzas. Lembra do que na Segunda Guerra Mundial Hitler fez com os judeus, e isso foi conhecido como o Holocausto. 6 milhões de judeus foram mortos, e trouxe esse nome do Holocausto porque muitos judeus eram queimados nos fornos nazistas. Então eram reduzidos a cinza. Então a palavra holocausto significa reduzir as cinzas, ok? Era um altar de transferência. Também quando a pessoa chegava ali, o povo chegava diante do sacerdote para pedir perdão pelos seus pecados, ele trazia uma vítima, ele trazia um animal. E ali o sacerdote ele colocava a mão sobre o homem que estava trazendo, ou a mulher que estava trazendo, ou seja, o ser humano que estava ali pedindo perdão, colocava a mão sobre ele e colocava a mão sobre o animal. E ali ele fazia orações de forma que ele transferia o pecado daquele ser humano para o animal. E em seguida, aquele pecado foi transmitido, foi passado. Agora, esse animal, ele era digno de morte e ele era sacrificado ali, ok? Então, era a obra vicária. Obra vicária significa o quê? Eu me coloco no lugar de alguém para sofrer por outro. Então, era isso que acontecia ali nesse altar do holocausto. Cristo, ok? A vítima que recebeu nossos pecados. Ao receber nossos pecados, ele foi colocado ali no altar do holocausto, na grelha, a cruz. E ali ele foi sacrificado. Significa o quê? Nossos pecados foram reduzidos a cinza, porque Cristo pagou por nós. Ele passou pelo holocausto. Amém, meus irmãos? Seguindo adiante, nós temos o altar do incenso. Esse altar do incenso, como eu já falei, ficava no santo lugar. Porém, alguns teólogos falam que esse altar do incenso, ele também poderia ficar dentro do Santíssimo Lugar. Mas por uma questão de cuidado, os sacerdotes colocavam ele no santo lugar. Porque primeiro tinha adoração, primeiro ele entrava em orações, para depois chegar lá. Mas especificamente ele ficava ali no santo lugar, ok? Ali se queimavam os incensos aromáticos, de forma que agradasse o nosso Deus, de forma que o nosso Deus pudesse ficar feliz, satisfeito. Assim como o pecado cheira mal às suas narinas, assim também as orações de adoração, de súplica, essa comunicação, ela passa por algo que o Senhor aceita, ele se agrada disso, tá? Ela tipifica a oração e a adoração. O tópico 3 diz o seguinte: os utensílios para a limpeza. Eu coloquei essa seguinte frase: o tabernáculo era um lugar que gerava muita sujeira. Verdade. Por que gerava sujeira? Porque lá era o lugar que os pecadores iam. Os pecadores imundos, eles chegavam até o tabernáculo imundos.
e a sua imundícia também ficava ali. Então gerava muita sujeira. E ao mesmo tempo era um lugar muito limpo. E por que era um lugar muito limpo? Porque havia um cuidado, um zelo. E para que esse cuidado, esse zelo fosse efetuado, existia os utensílios. E vamos conhecer esses utensílios? O tópico 3.1 diz o seguinte: as espivitadeiras. Olha, essa espivitadeira era quando o sacerdote, ou o levita, né, ele limpava o candelabro, ou seja, onde ficava o candelabro com as lâmpadas. Essas lâmpadas, eram alimentadas por azeite, mas como que fazia para pegar fogo? Precisava de um pavio. Colocava-se o pavio. Quando esse pavio queimava, ele ia ficando um chumaço, ele ia ficando inutilizável. Ele ficava logo escuro, de forma que estava só apenas cinza. Ele ia gerando uma borra ali na boca do candelabro, do caniço do candelabro. E para isso era necessário uma limpeza, porque esse chumaço, ele impedia, quando estava com sujeira acumulada, ele impedia que o azeite chegasse até a lâmpada, ou seja, o azeite que alimentava, que dava fogo. E ao alimentar, ele gerava luz, porque as lâmpadas estavam acesas. Porém, o chumaço, o excesso de chumaço ali, ele impedia que o azeite fosse queimado, ok? E aí não tinha luz. Então ele utilizava esse objeto, que é uma espécie de uma tesoura, como está aí, que ele cortava, ele tirava esse chumaço para que ficasse apenas o pavio limpo. Então ele tirava aquela parte queimada e agora ficava o pavio limpo. Agora, consequentemente, o azeite, ele inundava o pavio e o pavio, ele pegava fogo ali na lâmpada e aí dava luz. Então, essa era as espivitadeiras. Trazendo isso, aplicando isso para a nossa realidade cristã. O espivitador é o Espírito Santo. É ele que vai tirando, ele tem a sua obra santificadora, ele que vai tirando, aperfeiçoando, sabe, nossos vícios, aquilo que o pecado traz, aquela coisa do dia a dia, a rotina humana, que gera às vezes pecados, gera sujeira em nós. O Espírito Santo, ele é o espivitador, ele age na nossa consciência, ele vai nos ensinando a cada dia e ele vai tirando, sabe, o chumaço do pecado, vai nos purificando para que agora o quê? O óleo, o azeite possa chegar e possa se manter aceso constantemente. E o fogo arderá continuamente no altar. Significa que o fogo não pode se apagar. O chumaço do dia a dia, o chumaço dessa dinâmica humana, o chumaço do pecado não pode nos impedir de continuar no óleo, de receber o fogo santo, de ter esse fogo aceso constantemente. Então, quem é o espivitador? O espivitador é o Espírito Santo de Deus. Ele está conosco todos os dias, nos limpando, podando, tirando as cinzas, tirando o chumaço, e assim nós ficamos perfeitos, acesos diante do nosso Deus. Amém? Que nós possamos orientar nossos jovens, buscar a santidade, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar estar mais próximo do Senhor, tirar as impurezas. As impurezas podem ser as redes sociais, as impurezas podem ser as musiquinhas, as impurezas podem ser as dancinhas dos TikTok da vida. Vivemos a geração da dancinha, ou seja, tudo isso pode ser um chumaço que vai impedindo a ação do Espírito Santo. É por isso que os jovens não estão recebendo batismo com o Espírito Santo. Estão cheios de chumaço. É por isso que a igreja tem esquecido do Espírito Santo. Está cheia de chumaço. A dinâmica da vida tem trazido chumaço, que está o quê? Tampando o caniço, tampando o acesso. O óleo não está chegando. E se não está chegando, não terá luz, não estará aceso. Amém? Seguindo adiante, o tópico 3.2 diz o seguinte: a bacia de bronze. Nós já falamos sobre ela, mas essa bacia de bronze era exclusiva para os sacerdotes. Era de bronze porque o bronze significa juízo.
quando o sacerdote passava pelo holocausto, ali, sacrificava, ele se sujava. Ao se sujar, ele não poderia estar lá, sabe, no santo lugar. Ele precisava passar pela bacia. Ao passar ali pela bacia de bronze, ele era confrontado. Confrontado de que forma? As impurezas que estavam ali eram lavadas. Sujeira com água não vai subsistir. A água lava, a água limpa. Então ele era purificado. Nós, meus irmãos, principalmente os líderes, obreiros, professores, aqueles que estão diante da igreja, sendo o instrumento do Senhor, nós lidamos com muitas coisas complexas. Às vezes ouvimos muitas coisas e isso pode trazer algum tipo de sujeira, pode nos afetar. Por isso que nós precisamos passar. Essa bacia era exclusiva do sacerdote, ou seja, daquele que prestava serviço ao Senhor. Então nós precisamos nos lavar constantemente, meus irmãos, porque senão nós estaremos sujos. E aí será em vão entrar no santo lugar, ou talvez impossível chegar até o santo lugar. Não seremos alimentados pelo pão da vida, não seremos iluminados pelo Espírito Santo e não teremos uma adoração recebida. As nossas ações de oração, de súplica e adoração não será recebida, ok? E assim jamais chegaremos ao Santíssimo. Nós encerramos, aqui esse comentário. Espero que tenha ajudado os irmãos de alguma forma e assim possa contribuir para a sua aula amanhã. Eu peço que se inscreva no canal, se isso foi útil, deixe seu like, sabe? Isso é importante porque o YouTube entende que o vídeo é relevante. Então, se te ajudou de alguma forma, deixa um like, compartilha isso, se inscreva aí no canal, tá? Porque isso, meus irmãos, é um curso, tá? Nós estamos diante de um curso e nós vamos trabalhar isso durante esses 3 meses, amém? Que Deus abençoe sua aula, que você seja uma tocha diante da sua classe. Que Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.